Olá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de ondas, voltado aí para a física dos bombeiros. A gente vai ver agora uma nova etapa chamada tubos sonoros. Essa parte aqui, ó, de tubos sonoros, a gente vai fazer o seguinte. A gente, quando fala que os tubos são sonoros, a gente tem dois tipos de tubos, o tubo aberto e o tubo fechado. Então, nesse desenho vai estar aberto nas duas extremidades. Então, quando a gente fala aberto nas duas extremidades, então é o nosso tubo aberto. E quando a gente fala que o tubo ele é fechado, aí ele é aberto em uma extremidade e fechado no outro. Então seria algo assim, ó. E a gente vai fazer aqui alguns tubos para poder a gente analisar o padrão de ondas estacionárias dentro desses tubos, ok? Então vamos analisar primeiro o tubo aberto. A representação esquemática do primeiro harmônico para um tubo sonoro aberto é essa configuração aqui, ó, beleza? A próxima configuração de n igual a 2, a gente diz que é um buchinho completo aqui dentro, mais esse meio bucho aqui, ó, beleza? E a próxima configuração, que nesse desenho é para n igual a 3, a gente na prática vai ter dois buchinhos aqui, ó, completos. E depois desses dois buchinhos completos, a gente vai ter aqui esse padrão de meio buchinho, tanto de um lado quanto do outro. Mas o nosso tubo, ele sempre teve L de tamanho. E aí o que eu preciso que você entenda é essa expressão aqui, ó, que L é N lambda sobre 2. Como assim, professor? Veja, o que eu posso dizer aqui é que aqui tem meio bucho mais meio bucho, que é o bucho inteiro. Mas um bucho não é lambda, o bucho é meio lambda. Isso, um bucho é meio lambda. Ó, se eu colocar n igual a 1, vai dar meio lambda, esse L dá meio lambda. Como assim, professor? Veja o segundo para você entender. Eu tenho aqui já um buchinho completo e meio bucho com meio bucho. Meio bucho com meio bucho dá um bucho. Com aquele ali, ó, dá dois buchos. Dois buchos é o próprio lambda. Porque se eu colocar n igual a 2 aqui, cancela e dá lambda, ó, L é igual a lambda. Então, o grande lance é você visualizar que no tubo sonoro aberto, esse N sendo o harmônico, o valor do L é N lambda sobre 2. E aí eu acho que vale a pena você memorizar daqui para frente que o bucho representa sempre lambda sobre 2. Então aqui formou um bucho completo. Aqui está formando dois buchos completos. E aqui está formando 3 buchos completos. E cada bucho é sempre o quê? Lambda sobre 2. Um bucho, 2 buchos, 3 buchos e assim vai. Professor, o que é que eu vou utilizar nas questões? Você vai utilizar essa fórmula ou então esse raciocínio. E além disso, a velha fórmula V igual a lambda F. E precisa saber fazer esses desenhos, tá bom? E lembrou que harmônico fundamental é esse primeiro desenho aqui. Se ligue. Quando a gente for falar do tubo fechado, no tubo fechado, a representação esquemática é sempre um nó na parte fechada e um ventre na parte aberta. Então esse primeiro desenho seria algo assim, ó. E isso não é um bucho, isso é meio bucho. Mas a gente já tinha falado para você no slide anterior que esse bucho é lambda sobre 2. Mas isso aqui é a metade de um bucho. Ah, professor, se for a metade de um bucho, não é lambda sobre 2, é lambda sobre 4. Exatamente. O próximo desenho que a gente vai fazer aqui, ó, é um bucho completo mais a metade de um bucho. Então aqui o esquema já é diferente. Se a gente dividir sempre em pedaços de metades de bucho, aqui tinha uma metade, aí aqui já tem, ó, 3 metades. O próximo desenho da gente seria 2 buchos completos mais uma metade de bucho. E o que eu estou querendo dizer a você, que eu quero lhe explicar uma fórmula, é que dividindo o bucho pela metade, aqui tem 5 metades de bucho. Ó, aqui era uma metade, agora são 3 metades, agora são 5 metades. Nesse próximo desenho que eu vou fazer aqui para você, ó, a gente vai ter 3 buchos mais uma metade. E, consequentemente, quando a gente for fazer essa divisão aqui, ó, em metades de bucho, você está visualizando que vai ter 7 metades.
Então perceba que esse n é 1, esse n agora é 3, pulo 2. Esse n agora é 5 e esse n agora é quanto? É 7. E a formulazinha então, ó, L é igual a n lambda sobre 4, hein? Por que, professor? N lambda sobre 4. Porque aqui não tem um bucho completo, aqui tem metade de bucho. E metade de bucho é lambda sobre 4. Mas aqui tem 3 metades, então 3 metades de bucho. Metade de bucho é lambda sobre 4. E além disso, a gente tem que lembrar que V é igual a lambda F também. É o que a gente precisa para resolver as nossas questões. E lembrar que o primeiro harmônico de um tubo fechado é essa configuração aí. Essa configuração, lembrando que esse tamanho aqui, ó, é L. Então, ó, quando a gente coloca 1 aqui, o L é lambda sobre 4. Bem, espero que nas questões isso possa ficar mais claro. Vamos trabalhar. Temos vários problemas aí para você aprender. Questão número 1, vamos lá? Um tubo sonoro, aberto nas duas extremidades. Se é aberto nas duas extremidades, é um tubo sonoro aberto. O tubo sonoro chamado de fechado, ele é aberto em uma e fechado na outra. Está sendo dito que esse tubo sonoro, ele possui 17 centímetros e vai ser soprado com ar. A frequência no som fundamental, frequência no som fundamental, quando a gente fala que é o som no fundamental, a gente tem que lembrar da primeira configuração do tubo aberto. A primeira configuração do tubo aberto é isso aqui, ó. Foi dito para a gente que esse tamanho é quanto? É 17 centímetros. Isso aqui representa o L. A formulazinha que eu pedi para que você decorasse era essa daqui, ó, lambda sobre 2. Quando é o tubo fechado é que é lambda sobre 4. Então, esse aqui, ó, é n igual a 1. Então, se é n igual a 1, e a gente já sabe que o comprimento do tubo é 17 centímetros, a gente consegue achar lambda. Então, esse lambda aqui, ó, é o dobro de 17. O dobro de 17 é 34 centímetros. Só tem que ter cuidado porque aqui está em metros. Então, se a gente fizer aqui, ó, o nosso lambda, 34 centímetros, é 0,34 metros. Beleza. Se V é igual a lambda F, se a velocidade da onda sonora é 340 e o nosso lambda é 0,34, a frequência é um abraço. É só 340 dividido por 0,34. Se eu aumentar duas casas em cima, eu coloco 2 zeros. Se eu aumentar duas casas embaixo, fica 34. E essa divisão vai dar exatamente, ó, 1000 Hz. 1000 Hz é a frequência fundamental. Foi isso que ele pediu? Foi. A frequência fundamental. 1000 Hz, então, é a nossa resposta. Nada melhor do que muitas questões para você aprender bem o conteúdo. Beleza, indo para a segunda questão aqui, ó. Questão número 2. Um tubo sonoro aberto emite o seu quinto harmônico com uma frequência de 1,7 kHz. A velocidade do som no ar que preenche o tubo tem módulo igual a 340 metros por segundo. O comprimento do tubo vale... Então veja, o grande lance é você sacar que é o quinto harmônico. Quando a gente coloca quinto harmônico, a gente pode ou não fazer o desenho. Se você não quiser fazer o desenho, é você lembrar essa fórmula aqui, ó, L igual a N lambda sobre 2. Só que quando ele fala que é o quinto harmônico, então na prática N é igual a 5. Então L vai ter que ser igual a 5 lambda sobre 2. Mas foi falado aqui pra gente, ó, que nós temos o V e o F. Mas se a gente tem o V e o F, a gente consegue descobrir lambda. Então o V é 340 e o F, lembrando, ele é 1,7 kHz. Lembrando que esse quilo é 10 a terceira. 1,7 vezes 1000 é 1700. Então o nosso lambda, ó, vai ser 340 sobre 1700. Não é difícil não. Se você dividir por 17, esse dá 2, e se dividir isso por 17, esse dá 10. Então, o nosso lambda vale 0,2 metros, guarda. Então, pronto. Então, L ele vai ser 5, o lambda é 0,2 sobre 2. Então, L vai ser 0,1 vezes 5. 0,5 o quê?
metros é o valor do L. Então você percebe que nem desenhar precisa. É bom saber desenhar a configuração de N igual a 5 para um tubo aberto. Eu vou colocar aqui, ó, para você visualizar. Então, a gente já comentou, mas vou colocar mais uma vez. Ó. Vou fazer aqui os 5 desenhos. 2, 3, 4 e 5. É muito simples. Então, deixa eu só completar aqui para ficar do mesmo tamanho, que a gente faz o desenho. Essa daqui, ó, é a configuração para o primeiro harmônico, N igual a 1. Essa daqui, ó, é a configuração para o segundo harmônico. Então, perceba que para o segundo harmônico só tem um buchinho completo. Esse foi para N igual a 1, esse foi para N igual a 2. Para N igual a 3, a gente vai ter aqui dentro 2 buchinhos completos e as metades de buchinhos aqui, ó, na parte que está livre. Para N igual a 4, a gente teria o quê? Teria 3 buchinhos completos e mais essas 2 metades. E para a nossa questão, que o que interessa é N igual a 5. Então, a gente teria 4 buchinhos completos mais as 2 metades de buchinhos. Então, esse seria o desenho que a gente iria utilizar. E aí, por esse desenho, a gente iria assim, ó, 4 buchinhos, mais meio buchinho com meio buchinho são 5 buchinhos. 5 buchinhos, cada buchinho, lembre-se que é lambda sobre 2. 5 buchinhos dá L. Pronto, então o desenho fornece na prática essa fórmula que eu estou sugerindo que você memorize. Então, ou você sabe desenhar os buchinhos, ou você decora a fórmula, ou naturalmente sabe os dois. Beleza? Massa. Então, dando continuidade aqui às próximas questões. Exemplo número 3. Fala assim, ó. 3 frequências sucessivas de um tubo de um órgão aberto em ambas as extremidades têm 292 Hz, 296 Hz e 370 Hz. Quem é a frequência do som fundamental e qual é a ordem do harmônico 370? Se você usar o mesmo bisuzinho daquela parte de cordas, ondas estacionárias numa corda, vai dar certo também. Por que vai dar certo, professor? Vai dar certo, meu irmão, porque é uma regra de 3. Como assim é uma regra de 3? Quanto maior a frequência, maior é o harmônico. Então, se é uma regra de 3, a gente pode dizer assim, ó, 222 está para harmônico N. 222 Hz está para o harmônico N. Então, o próximo, que é 296, vai estar para o harmônico N mais 1. Desenvolve isso aí. Se você desenvolver isso aí, vai ficar como? Vai ficar, ó, regrinha de 3, meio pelos extremos. N, que multiplica 296, é igual, ó, a N mais 1, que multiplica o 222. Então, aqui tem 296N igual a 222N mais 222. Pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas quando você passa subtraindo isso aqui, ó, vai dar 74N, igual a quanto? 222. E aí dá exato, meu irmão. Quando tu passar dividindo esse 222 por 74, essa continha aí, faça aí que dá 3. Aí tu descobriu que N igual a 3. Se tu descobriu que N igual a 3, então, para N igual a 3, tu tem uma frequência de quanto? De 222. E para N igual a 1, tu vai ter qual frequência? Então, ó, tu faz assim, ó, 222, agora a gente já descobriu que está para o harmônico 3. Para o primeiro harmônico, qual é a frequência? Só fazer a continha, meio pelos extremos. 3F é igual a 222 vezes 1, logo o nosso F, ó, é 222 sobre 3. Dividir isso por 3 dá exatamente 74 Hz. Mas, professor, tinha um jeito ainda mais fácil de fazer, não é? Tem sim. O jeito ainda mais fácil de fazer é você subtrair uma frequência consecutiva da outra. Quando você subtrai uma frequência consecutiva da outra, você já está achando a frequência fundamental. Então, se você subtrair, por exemplo, 370 com 296, 370 com 296 vai dar exatamente 74 Hz, aqui é a frequência fundamental. E o harmônico que esse cara aqui, ó, ele representa, é quantos 74 tem aqui dentro? É exato. Mas a gente não tinha descoberto que esse N era N igual a 3, então, esse é N igual a 4, logo esse é N igual a 5. Mas se você fizer, ó,
370 dividido por 74, claro que vai dar 5. Isso significa que é n igual a 5. Ou então você faz mais uma vez uma regra de 3. Como assim, mais uma vez uma regra de 3? A gente não descobriu que esse n é 3, então a gente diria 222 está para 3. 370 está para x. Pode fazer que esse x é igual a quanto? A 5. Mas não precisa, né? Então você já aceitou aí que a ordem do harmônico é o n igual a 5 e que a frequência fundamental é igual a 74 Hz. Respondido a letra A e a letra B. Beleza? Então vamos fazer mais problemas de tubos sonoros. Questão número 4 aí envolvendo tubos sonoros. Considere um tubo aberto que tem 40 centímetros de comprimento. Considere que a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar é igual a 340. E sabendo que a capacidade de audição de uma pessoa varia frequências entre 20 e 20 mil kHz. Quantos harmônicos essa pessoa pode ouvir produzida por esse tubo? Essa é uma questão bem caprichada que a gente precisa ter muito cuidado para poder conseguir responder. Então vamos começar pela fórmula. Quando ele fala que o tubo ele é aberto, a gente já pode dizer aqui na questão que a fórmula do L é igual a N lambda sobre 2. Guarda essa informação. Ao mesmo tempo, a gente já sabe que V é igual a lambda F. Então a gente pode dizer que V é igual. Se a gente for isolar esse lambda, meio pelos extremos aqui, esse nosso lambda ele é 2L sobre N. Então, no lugar de lambda, eu posso colocar 2L sobre N vezes F. Então, a gente descobriu essa nova fórmula aqui. Tá. A velocidade de propagação, a gente não pode mudar. A velocidade de propagação é 340. E o valor do L, a gente também não pode mudar. Mas entenda que se eu trocar de lugar aqui, vai ficar aqui N é igual a 2L sobre V vezes F. Então, quando eu aumento o valor de N, eu aumento o valor de F. Mas eu tenho essa expressão, que N é igual a 2L sobre V vezes F. O que a gente sabe é que o F, para uma pessoa poder escutar, ela tem que variar entre 20 Hz e 20 mil Hz. E aí a gente tem que descobrir quais são os valores de N entre essa faixa aqui. Como é que a gente vai fazer, professor? Bem, tem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho que eu acho assim mais natural, é você colocar no lugar de F um menor valor, que no caso é 20, e descobrir o N correspondente. Só que o N tem que ser sempre um valor inteiro. Então, se eu descobrir, por exemplo, se eu colocar aqui 20 e descobrir que deu 3,7, eu não posso pegar 3,7. Eu tenho que pegar o primeiro maior. O primeiro maior do que 3,7 é 4. E aí eu acharia a frequência correspondente. E quando eu colocar 20 mil, suponha que deu 100,3. Eu tenho que pegar o primeiro menor. 100,3 ficaria 100. Não é um arredondamento matemático. É um arredondamento para que a frequência esteja entre 20 e 20 mil. Não entendi, professor. Beleza, vamos fazer? Vamos colocar 20 Hz aqui e descobrir que N vai ser esse. Então, repetindo a fórmula. N é igual a 2L sobre V vezes a frequência. Vamos substituir valores, tá? Então, eu vou colocar a menor das frequências. A menor das frequências é 20 Hz. 2 é 2. O L, passando para metros, quanto vale? Esse L é 40 centímetros. Se L é 40 centímetros, sabemos que ele é 0,4 metros. Então, colocando aqui 0,4 metros e a velocidade é 340. Vamos ver que valor vai dar esse? Então, a gente obtém aqui, o dobro de 0,4 é 0,8. 0,8 vezes 20 dá 16. Então, esse N ficaria 16 sobre 340. Não vou nem fazer, porque eu estou vendo que isso aqui vai dar 0, 0, não nos interessa, 0, Então, o primeiro N que eu quero é o N igual a 1, que é o primeiro inteiro maior do que 0, tá, suponha que isso aqui desse 0,2. Qual é o primeiro inteiro maior do que 0,2? 1. Então, agora, fazendo N igual a 1, a gente vai achar a primeira frequência. Quem seria essa primeira frequência? Só para você visualizar. 1 é igual a 2
vezes 0,4 sobre 340 vezes essa primeira frequência, que é a frequência fundamental. Então, essa continha vai ter que dar, ó, a frequência 1, ela é 34 sobre 0,8. Essa é a primeira frequência. Então, isso na prática é 340 sobre 8. Vamos simplificar por 2. Dá quanto? 170 sobre 4. Por 2 de novo. Isso aqui vai dar 85 sobre 2. E a metade de 85 é quanto? 42,5 Hz. Então, essa é a frequência fundamental. Essa frequência aqui, ó, que é a fundamental, é maior do que 20. Então, está contida nessa faixa. O dobro dela também, o triplo dela também. Tá, mas e aí, qual é a última? Ah, meu, para saber a última, aí a ideia a gente vai fazer parecida. É o quê? A gente vai colocar a maior de todas as frequências permitidas e descobrir o maior valor de N permitido. Mas não nos interessa o valor quebrado, interessa o valor inteiro. Um valor inteiro menor do que o que a gente vai achar. Como assim, professor? Pega essa fórmula e agora a gente vai colocar a frequência sendo 20.000. Então vai ficar 2L sobre 340 vezes 20.000. Beleza. Vou cortar um zero aqui para facilitar uma conta. A gente pode melhorar um pouquinho. Se eu diminuo uma casa, eu aumento uma. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 200. 800 vezes 2. 1.600. Então a conta é 1.600 dividido por 34. 1.600 dividido por 34, vamos fazer essa continha? 1.600 dividido por 34, simplificando por 2. Então aqui vai dar 800 sobre 17. Aí aqui não tem muito o que a gente fazer, né? Tem que fazer a conta mesmo. Então 800 por 17, vamos ver, daria 4. 4 vezes 17 é 68. 68 para 80 dá 12. Então, essa conta aqui, ó, vamos ver quanto é que dá. 120 por 17 dá 6. 6 dá 60. Mais 42, 102. 102 mais 17 é possível. Então, não é 6, é 7. Então, 70 mais 49 é 119. Então, vai ficar 40, besteirinha, 47, besteirinha. Então, quando a gente tem que esse N daqui, ó, é 47, então fica aqui, ó, 47,05 fazendo a conta. Mas esse valor, a gente só interessa o valor inteiro. Aí você tem que raciocinar, ou coloca 47 ou coloca 48. Mas se colocar 48, a gente está colocando um valor maior do que 20.000. Então não pode, então tem que ser exatamente o 47. Então na prática, para saber quantos harmônicos são permitidos dentro desse tubo, é entre N igual a 1 e N igual a 47. Então, entre N igual a 1 até 47, vão ser então 47 harmônicos, beleza? 47 harmônicos é a nossa resposta. Dando sequência aí, para a questão número 5. Uma onda estacionária se forma em um tubo sonoro fechado, como ilustra a figura. Admitindo que a velocidade da onda sonora é 340 e que a velocidade no som no ar, podemos afirmar que a frequência do som emitido no tubo será... Bem, o grande lance é você aplicar o V igual a lambda F. A gente já tem a velocidade, então a gente quer a frequência, logo a gente tem que achar o valor do lambda. Então se ligue, meu irmão, se ligue aqui, isso aqui é facinho, você consegue na boa. Se eu chamar isso de A, isso de A e isso aqui de A, você concorda que 3Azinho tem que dar 1,5. Claro que cada Azinho desse é quanto? É 0,5. Mas olhe para a figura. Lembra o que é um buchinho? Então o buchinho não é lambda não, hein? Um buchinho desse, você se ligue que ele vale lambda sobre 2. Mas esse buchinho aqui que é lambda sobre 2, nesse desenho, vale 2Azinho. Então na prática o lambda ele vale 4Azinho. Sim, mas quem é o Azinho? O Azinho é 0,5. Então a gente descobre aí então que esse lambda vai ser o quê? 2 metros. Pronto. Aí se a gente tem que lambda é 2 metros, aplica na fórmula. V igual a lambda F.
O lambda é 2 metros, queremos a frequência. E sabemos que a velocidade da onda sonora, nesse caso aqui, é quanto? 340. Então, ó, fazendo a conta, a frequência vai dar 340 sobre 2, ou seja, 170 Hz. Beleza? Massa. Dando continuidade aqui, ó. Questão número 6. O quinto harmônico emitido por um tubo aberto possui frequência de 1.700 Hz e a velocidade de propagação é 340. Qual é o comprimento do tubo? Meu irmão, se o tubo é aberto, vale a pena decorar a formulazinha. L é igual a N lambda sobre 2. Então pronto, se é o quinto harmônico, esse N é 5. Então vai ficar L é igual a 5 lambda sobre 2. Dessa maneira, o nosso lambda aqui, ó, tirando ele, vai ser quanto? 2L sobre 5. Beleza. Então, ó, dando sequência aqui, a gente obtém, jogando na nossa expressão que V igual a lambda F, esse V é 340, o lambda que a gente acabou de separar é 2L sobre 5. 2L sobre 5. E aí a gente precisa descobrir o valor do comprimento do tubo. Mas ele já falou que a frequência é 1.700. Então pronto, ó, 340 é igual a 2L sobre 5 vezes 1.700. Isso daqui, ó, dá para simplificar. Esse cara, simplificando por 340 dá 1 e simplificando por 340 dá 5. Então a conta que a gente tem aqui é 1 igual 2L sobre 5 vezes 5, cancela. Então o nosso L, ó, é 1 sobre 2, porque o 2 passa dividindo. Então o comprimento do tubo vai dar meio metro, que é isso que ele está querendo. Beleza? Massa. Meio metro então, ó, é a letra B. E aí a gente agora tem uma nova etapa a ser iniciada, que é o conteúdo de efeito Doppler. Efeito Doppler você está acostumado. Suponha aqui, ó, que tem uma pessoa, vou exagerar aqui no tamanho da orelha da pessoa. E essa pessoa, ela pode estar parada ou andando. Suponha que ela esteja se movimentando. Eu vou chamar essa pessoa de ouvinte, tá? E aí existe uma ambulância na jogada. Então tá aqui o meu carrinho, eu vou colocar uns alto-falantes aqui, ó, dizendo que isso aqui é a ambulância que pra gente vai representar a fonte de onda sonora. Então, essa ambulância, ela tá, por exemplo, se movimentando com a velocidade que eu vou chamar que é a velocidade da fonte. A ambulância, ela gera uma onda sonora com uma frequência que é F0, mas a pessoa não escuta exatamente essa frequência F0. Vai depender do movimento relativo entre a fonte e o ouvinte. Essa pessoa vai escutar uma frequência que eu vou chamar de F. E é possível deduzir a expressão. Esse F que a pessoa escuta depende diretamente do F0, mas está associado à velocidade da onda sonora e além da onda sonora está associado à velocidade do ouvinte e à velocidade da fonte. E a gente, para poder calcular os valores, a gente precisa saber colocar esses sinais. Mas primeiro você precisa memorizar essa formulazinha, tá? Efeito Doppler é essa expressão. A ideia básica é a seguinte: toda vez que existe uma aproximação, a frequência que o ouvinte vai escutar é maior. E toda vez que existe um afastamento, então a frequência vai se tornar menor. E é esse jogo que a gente vai usar. Mas lembrando que essa grandeza aqui de cima, ó, ela é diretamente proporcional com a frequência. E essa grandeza aqui de baixo, ela é inversamente proporcional com a frequência. Temos vários problemas para poder a gente tanto memorizar essa fórmula, quanto a gente aprender a aplicar. Vamos fazer então questões, para a gente ficar bem sabido nessa parte de efeito Doppler. Questão número 1 então. Um automóvel com velocidade constante de 108 km por hora passa buzinando por um pedestre e esse pedestre está parado. Então, esse automóvel que está fazendo barulho representa a fonte. E o pedestre vai representar o ouvinte, só que dessa vez a velocidade do ouvinte é 0. A frequência do som emitida pela buzina é 500 Hz, mas o nosso pedestre não vai escutar 500 Hz.
Como existe uma aproximação, sabemos que a frequência que o pedestre vai escutar é uma frequência maior do que 500. Sabendo que a velocidade da onda sonora é 340, qual é a frequência do som que o pedestre ouvirá ao ser ultrapassado pelo veículo? Então veja bem, vamos fazer um desenho aqui para a gente raciocinar. Suponha que está aqui o nosso ouvinte, que ele chamou de pedestre. Esse ouvinte aqui, brincando, está aqui a zureia dele. E existe um carro que vai ultrapassar o pedestre. Então esse carro aqui na minha figura está se aproximando. Foi falado que essa velocidade aqui é 108 km por hora. Mas lembre-se que a velocidade da onda sonora está em metros por segundo. Então a gente não pode trabalhar com unidades diferentes. A gente precisa dividir isso por 3,6 para obter em metros por segundo. Quando você divide isso por 3,6, você obtém 30 metros por segundo. Esse cara aqui está fazendo barulho, ele representa a fonte sonora. E esse ouvinte aqui, ele está parado, a velocidade dele é o que? É zero. A fórmula geral para poder responder a questão é assim, a frequência que o ouvinte escuta tem a ver com a frequência emitida pela fonte, velocidade do som, mais ou menos a frequência do ouvinte, velocidade do som, mais ou menos a frequência da fonte. Então aqui não tem mistério, porque como esse valor vai ser zero, porque ele está parado, então não tem sentido somar ou subtrair zero. Vai ficar só a velocidade do som. Mas aqui eu preciso raciocinar se vai ser o sinal positivo ou negativo. O que a gente sabe é que está ocorrendo a aproximação. E quando ocorre uma aproximação, a frequência tem que ficar maior. Meu irmão, para que a frequência tenha que ficar maior, eu sei que essa parte de cima e de baixo são inversamente proporcionais. Se a frequência aumenta, quer dizer que esse valor tem que diminuir. E se esse valor tem que diminuir, naturalmente diminuir é colocar o sinal, então, negativo. É isso. Pronto. Agora a gente volta e vai colocar valores, sabendo que aqui tem que ser um sinal negativo, já que a gente tem que subtrair para poder a frequência aumentar. Então vai ficar assim, a frequência que o carro emite é 500, só que ele vai escutar algo maior do que 500, beleza. Tem a velocidade do som em cima e a velocidade do som embaixo. Aqui teria mais ou menos zero que não conta. E como essa frequência precisa aumentar, porque houve uma aproximação, esse valor aqui precisa diminuir. Então tem que botar o sinal negativo. E a velocidade aqui da fonte é a velocidade do carro, que é 30 metros por segundo. Beleza. Então a conta que a gente tem para fazer aqui é 500 que multiplica 340 e essa subtração aqui dá 310. E essa continha daqui, a gente faz na boa. Vou deixar aqui em forma de fração, tá bom? 500 que multiplica 34 e divide por 31. Como isso aqui é maior do que 1, vai dar uma frequência maior do que 500, como a gente tinha sugerido. Beleza? Valeu! Na próxima aula a gente faz mais questões disso aí.